seja bem-vindo a mais uma aula de cardiologia e na nossa aula de hoje nós vamos falar de cardiopatias inflamatórias. Serão 3 aulas e esta é a nossa primeira aula onde vamos falar de doenças cardíacas de caráter inflamatório. Durante estas aulas vamos falar da febre reumática, da pericardite e da endocardite. No entanto, esses são os temas para as 3 aulas que nós teremos sobre doença cardíaca inflamatória. Hoje nós vamos falar apenas de febre reumática. No entanto, antes de mais, eu recomendo que vocês vão entrar aqui no meu canal. Tem uma playlist, né? Na lista de reprodução tem uma playlist ou uma lista que vem patologia básica. E lá vocês podem aprender um pouco sobre inflamação para poderem ter conhecimentos básicos. Acho que já viram muitas aulas que eu dou, sempre falo de inflamação, inflamação, inflamação. Digo que não é doença, mas que é apenas uma forma de o organismo poder se defender. Seria bom entenderem o que é bem inflamação, porque quase todas as doenças que nós vamos estudar cursam com um pouco de inflamação. Então, o que é febre reumática? A febre reumática não é uma condição específica do coração. No entanto, ao longo da aula vocês vão perceber porque é que nós vamos estudar a febre reumática a nível do sistema cardiovascular. Porém, esta febre reumática, né, o termo febre remete ao aumento de temperatura, enquanto que reumático é afecção do tecido conjuntivo. Várias são as doenças que afetam o tecido conjuntivo, então um grupo dessas doenças estuda-se numa disciplina chamada de reumatologia. Para os cursos de nível médio, estuda-se no sistema músculo esquelético e tecidos moles. Acho que é isso. Porém, a febre reumática é uma condição clínica sistêmica, inflamatória e de caráter autoimune. O que isso quer dizer? Debruçando isso. A febre reumática é uma afecção, é um processo que afeta vários órgãos e sistemas do corpo, onde dentro desses órgãos que são afetados, o coração é um deles. Daí estudarmos a febre reumática em cardiologia. Porém, como é que estes órgãos são afetados? Através de um processo inflamatório. O que é inflamação? Inflamação é uma resposta protetora de um tecido vivo vascularizado para diluir, isolar e destruir um agente estranho ao nosso organismo. Então, esta condição, que afeta vários órgãos e sistemas, ocorre devido a um processo inflamatório. Quando vocês forem estudar e verem lá nas minhas videoaulas, vão poder perceber que a inflamação tem característica. Ela tem que ser autolimitada, tem que durar um pouco tempo e só para poder destruir o agente. Quando passa disso, começa a ser destrutiva para o nosso próprio corpo. Então, esta condição, esta inflamação que vai ser desencadeada, vai passar desse período protetor e vai começar a destruir órgãos do nosso corpo. Como é que inicia? O que é que desencadeia este processo inflamatório? É uma condição ou um aspecto autoimune. O que é que isso quer dizer? Anticorpos do nosso corpo, as células de defesa do nosso corpo, em vez de atacarem agentes estranhos, agora começam a atacar nossas próprias células. É como assim, nós tivéssemos um cachorro em casa. O cão serve para nos defender de ladrões. Ladrões são indivíduos estranhos que entram no nosso quintal. Mas agora imaginemos que o cão começa a morder os seus próprios donos. Então isso que acontece. As nossas células de defesa que foram feitas para nos proteger contra indivíduos estranhos começam, ou contra micro-organismos estranhos ou substâncias estranhas, agora estão a atacar nossas próprias células. O nosso cão, que nós compramos e guardamos em casa, que é para nos defender, agora começa a nos atacar. E nós estamos a dizer, o organismo começa a se defender porque células de defesa do nosso corpo começam a atacar as nossas próprias células. Mas será que são todas as células? Não. São células específicas, né, que são essas que vão dar com esta condição ao sistema, mas que vão afetar diversos órgãos e sistemas do corpo. No entanto, há uma condição para que haja febre reumática. Não é assim, não é de forma súbita ou não é de repente que as células do nosso corpo começam a atacar nossas próprias células. Não.
O que acontece? Na verdade, para que haja esta febre reumática, esta condição clínica sistêmica inflamatória de caráter autoimune, ela só ocorre após uma infecção da orofaringe por uma bactéria chamada de Streptococcus beta-hemolyticus da classificação do grupo A de Lancefield. Então, é necessário que o indivíduo tenha uma infecção por esta bactéria, né? Uma infecção bacteriana pelo Streptococcus ou uma infecção streptocócica, seja ela uma faringite ou uma amigdalite, como vocês veem aqui. Então, uma amigdalite supurativa, essas coisinhas brancas que vocês veem aqui, é push. Então, é necessário que o indivíduo tenha, primeiro, ah, um, uma infecção da orofaringe streptocócica, né, pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, seja ela faringite, amigdalite, e só assim é que o indivíduo pode desenvolver a febre reumática. Então, é necessário, é imprescindível que haja esta infecção da orofaringe para que um indivíduo tenha uma febre reumática. Olhando para isso, quem é que está em risco? Okay? Quais são os fatores que colocam o indivíduo susceptível a desenvolver a febre reumática? Primeiro, o indivíduo com uma infecção da faringe ou das amígdalas, uma infecção streptocócica, né, uma faringite ou amigdalite streptocócica, que não foi diagnosticada ou não foi tratada. Então, estamos a dizer o seguinte, que todo indivíduo que tiver uma febre reumática, que tiver uma amigdalite ou faringite streptocócica e não for tratada, corre o risco de desenvolver uma febre reumática. Assim como o indivíduo com amigdalite ou faringite streptocócica que não for tratada está em risco de desenvolver a febre reumática. No entanto, o indivíduo até pode ser diagnosticado por receber um tratamento tardio, né? Teve a infecção, chegou tardiamente e começou o tratamento tardiamente, né, para a faringite ou amigdalite streptocócica, também corre o risco de desenvolver a febre reumática. Ou o indivíduo que teve um tratamento, porém um tratamento inadequado. Tem uma amigdalite ou faringite streptocócica, porém faz um tratamento, por exemplo, com antivirais. Então, isto aí não vai tratar esta infecção bacteriana e este indivíduo pode estar suscetível a desenvolver a febre reumática. Então, depois que o indivíduo tem a infecção da faringe ou das amígdalas por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, após 2 semanas ou 6 meses depois, é que surgem os sinais e sintomas da febre reumática. Ou seja, primeiro tem que ter esta infecção da orofaringe 2 a 6 semanas depois de ter tido, ou ter tratado, ou ter sido diagnosticado por uma infecção da orofaringe por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, o indivíduo começa a desenvolver a febre reumática. Então, o que é que causa, ou seja, como é que se desenvolve esta febre reumática, ou seja, qual é a fisiopatologia, quais são os caminhos, né, da patogênese para que o indivíduo chegue a ter uma febre reumática. Primeiro, nós já dissemos que é necessário, é primordial que o indivíduo tenha uma infecção da orofaringe por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Então, o que faz? Quando esse micro-organismo entra no corpo, o nosso corpo, ele desencadeia formas para poder se defender. Então, neste processo de poder se defender contra esta bactéria, então acabamos tirando algumas características dessa bactéria para desenvolvermos formas de defesa. Então, o organismo identifica características da bactéria, geralmente existentes a nível da parede celular, uma delas é a proteína M, e o organismo vai criando anticorpos contra essa proteína. Então, para que da próxima vez que tivermos esta proteína ou esta característica similar, sabermos que não, aquele que entrou é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. É assim, é como se alguém tivesse entrado na nossa casa e roubado. Só que ao roubar, nós acabamos vendo uma característica. Vemos, por exemplo, que o indivíduo que nos roubou tem uma tatuagem de uma flor a nível do pescoço, do lado direito, por exemplo. Então, quem é que é suspeito a partir de hoje? A partir de hoje, todo indivíduo com uma tatuagem
no pescoço, com uma flor, tatuagem de uma flor no pescoço do lado direito, por exemplo, esse indivíduo é suspeito de ser ladrão. Então, é a mesmíssima coisa como o organismo faz para poder se defender. Então, eles tiram características, tiram uma foto, e nesse caso é uma proteína chamada de proteína M, que o organismo faz. Então, só que há certas regiões do nosso corpo que têm uma proteína similar, uma característica, esse detalhe, similar ao que apresenta esta bactéria. Então, o organismo cria células de defesa contra a proteína M, por exemplo, contra esta característica dos streptococcus. No entanto, algumas partes do nosso corpo têm as mesmas características, têm esta mesma proteína. Então, eles, como não conseguem distinguir, como a única característica que eles têm é que todo indivíduo que apresentar uma tatuagem no pescoço de uma flor é um indivíduo suspeito. Então, as nossas células de defesa fazem um mimetismo, uma imitação celular. Então, eles vão procurando esta proteína M. Só que, ao procurarem, acabam descobrindo que certos órgãos do corpo têm mesmas proteínas e essas células começam a atacar estas partes do corpo. Então, alguns órgãos do corpo começam a ser atacados pelas nossas próprias células de defesa por apresentarem uma característica que imita o mesmo detalhe dos streptococcus beta-hemolítico do grupo A. São estes órgãos: a pele, o tecido celular subcutâneo, o cérebro, as articulações e o coração. Então, ao serem atacadas, estes órgãos, ao serem atacados, desculpa, esses órgãos, eles começam a se defender. Então, para poderem se defender, criam a inflamação, que eu já disse, é uma resposta protetora do tecido vivo vascularizado contra uma agressão. E dessa vez estão a ser agredidos por células do nosso próprio corpo, que são células dos nossos próprios anticorpos que ficam atacados. Então, cria uma inflamação simples, não supurativa, do tecido conjuntivo dos órgãos. Quais são os órgãos? A pele, o tecido celular subcutâneo, as articulações, o cérebro e o coração. Ah, então, uma das coisas que vocês vão ver, um dos órgãos mais afetados é o coração e as articulações. Daí que vocês vão ver em muitos, mas muitos livros que a febre reumática morde o coração e lambe as articulações. Por que estamos a estudar em cardiologia a febre reumática, uma vez que afeta também a pele, o tecido celular subcutâneo, o cérebro, as articulações? Então, estamos a estudar em cardiologia porque de todos esses órgãos que aqui estão apresentados, as lesões que acontecem no coração são as únicas permanentes. Então, o coração é o único que vai ter lesões permanentes. As características de destruição que vai acontecer no coração vai ser permanente, vai permanecer para o resto da vida. Daí que nós estamos a estudar em cardiologia para aprendermos a identificar a febre reumática, podermos tratar atempadamente e assim prevenir ou evitar que tenhamos um problema no coração. Lembrem-se, o coração não se regenera e matando o coração, não regenerando as células do coração, automaticamente estamos a condenar o indivíduo à morte, porque o coração é um órgão vital, né? Estamos juntos. Então, basicamente isso que acontece, né? A febre reumática morde o coração, tem lesões permanentes no coração, porém lambe as articulações. Na verdade, esses são os dois órgãos, né, geralmente os mais afetados ou os primariamente muito afetados. Muitas das vezes a febre reumática vai se manifestar com uma artrite e uma cardite, como vamos ver um pouco mais adiante. Então, para podermos diagnosticar ah, a febre reumática, foram criados alguns critérios, né? São critérios que ajudam no diagnóstico da febre reumática, né? Que ajudam a confirmar a partir de alguns sinais e sintomas que estiverem presentes no paciente. Então, estes critérios foram nomeados de critérios de Jones. Acho que critérios para vocês não é assim tão uma palavra nova na videoaula que está aqui mesmo no canal sobre a inflamação, não, desculpa, sobre a insuficiência cardíaca. Também falo de critérios de Boston, critérios de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, agora estamos a adicionar mais um critério, que são os critérios de Jones para o diagnóstico da febre reumática. Como é que são feitos os critérios de Jones? Os critérios de Jones são divididos em critérios maiores e critérios menores, assim como fazíamos nos critérios de Boston por aí em diante. Então, os critérios maiores
são aqueles sinais e sintomas ou aquelas manifestações clínicas mais frequentemente encontradas e que podem ser associadas à febre reumática. Então, são aqueles critérios que são aqueles sinais e sintomas ou aquelas manifestações clínicas que, quando presentes, é bem provável que seja a febre reumática. É mais provável ainda, são mais sensíveis, mais próximos de que o indivíduo tenha uma febre reumática. E quais são esses critérios mais? São aqueles em que as manifestações clínicas que vão acontecer naqueles que são os órgãos alvos da febre reumática, que é o coração, as articulações, o cérebro, a pele e o tecido celular subcutâneo. Então, os critérios maiores são aqueles sinais que vão acontecer naqueles que são os órgãos alvos. Já os critérios menores ou minores, né? Em alguns sítios vão ver, são manifestações que ajudam, auxiliam a confirmar. Eles, os critérios mínimos, isoladamente, não dão um diagnóstico de febre reumática, porque pode acontecer em outras condições, por exemplo, alguém com endocardite tem febre, alguém com malária tem febre, alguém com febre tifoide tem febre, né? Alguém com dengue tem febre, por aí em diante. A artralgia, a mesma coisa, alguém com malária tem artralgia. Então, não são critérios ou não são manifestações clínicas específicas da febre reumática, não afetam diretamente os órgãos que são alvos, que apresentam o tecido conjuntivo, que são alvos da febre reumática ou deste processo autoimune. Então, os critérios maiores são cardite, quando se afeta o coração, inflamação do coração, poliartrite, que na verdade é uma poliartrite migratória, quando há afecção de duas ou mais articulações, né, a nível do corpo do indivíduo, coreia de Sydenham, quando há afecção do cérebro, eritema marginado, quer dizer, um vermelhidão com margens, né, outros sítios vão ver eritema marginatum, então isto acontece a nível da pele e, claro, nódulos subcutâneos são pequenos endurecimentos, ou pequenos dumas, né? Ou pequenos inchaços, né? Meio durinhos que vão aparecer por baixo da pele, né? Por isso que o termo subcutâneo, né? Então, são os critérios maiores, a afecção dos órgãos alvos. E aqui temos os critérios menores, né? Ou menores, febre, dor nas articulações, aumento do intervalo PR no eletrocardiograma, velocidade de hemossedimentação maior ou igual a 30, ou a proteína C reativa também maior ou igual a 30 miligramas por litro, né? Então, quando é que nós vamos dizer que isto é febre reumática? Será que precisam aparecer todos os critérios maiores ou todos os critérios menores? Não, não precisa. Não precisa. A OMS, né, ela definiu um padrão, né, internacional para o diagnóstico da febre reumática aguda. Então, o que ela disse? Ok, quando vamos dizer que estamos perante uma febre reumática? Simples. Vamos dizer que é febre reumática toda vez que aparecer, um paciente aparecer com pelo menos duas manifestações maiores. Então, um indivíduo que temos duas manifestações maiores, por exemplo, tem uma cardite e poliartrite, tem uma poliartrite e coreia de Sidian, tem uma cardite e coreia de Sidian, tem uma cardite e eritema marginado, tem uma cardite, por exemplo, e nódulos subcutâneos, ou tem um nódulos subcutâneos e coreia de Sidian, nódulos subcutâneos e poliartrite, não interessa, né? Pelo menos duas manifestações maiores é suficiente para suspeitarmos ou dissermos que o indivíduo tem febre reumática. Você dá o diagnóstico de febre reumática porque tem dois critérios maiores. E, claro, uma evidência de infecção prévia por streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lassfield, né? Num período de 3 semanas antes dos sintomas da febre reumática aguda. Então, existem exames, por exemplo, o indivíduo pode ter se feito um tratamento para a orofaringe, para orofaringe não, para amigdalite ou faringites streptocócicas e 3 semanas depois aparece com duas manifestações maiores, como a cardite e poliartrite, por exemplo. Este indivíduo tem critérios para dizermos que estamos perante uma febre reumática aguda, né? Mas pode não aparecer com duas manifestações maiores. Ou também podemos dar o diagnóstico de febre reumática aguda a todo indivíduo que aparecer com um critério maior e dois critérios menos. Ou seja, um indivíduo com uma manifestação maior, por exemplo, uma poliartrite migratória, e aparece com febre e atralgia também é suficiente para dizermos que estamos perante uma febre reumática aguda. Claro, com evidência de uma infecção prévia pelo
Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, no mesmo período, né, de 3 semanas antes do início dos sintomas de febre reumática. Então, estamos a dizer o seguinte: dois critérios maiores é suficiente para dizer que estamos perante uma febre reumática, ou um critério maior e dois menores, pelo menos, é suficiente para podermos dizer que estamos perante uma febre reumática. Aqui fala um pouco dos sinais e sintomas da febre reumática. Portanto, a artrite, termo IT, inflamação, de articulações. Então, aqui temos a artrite, que é inflamação das articulações, né? Geralmente costuma ser o primeiro sintoma a aparecer, e esta artrite é migratória, quer dizer, passa de uma articulação para outra. Quais são as articulações afetadas? Geralmente são as grandes articulações do joelho, do tornozelo, dos punhos e dos cotovelos. Isso permite diferenciar a artrite da febre reumática, da artrite reumatoide, por exemplo, que é a afecção das pequenas articulações, né? Metatarso-falangianas ou metacarpo-falangianas, né? Quando que aqui não, são as grandes articulações e vai migrando do distal para o proximal, por exemplo, começa do tornozelo, depois passa para o joelho. Daí o termo migratório, né? E por ser uma inflamação, inflamação é acompanhada de dor, de inchaço, então vamos ter articulações inchadas e doloridas. Já a cardite, que geralmente acompanha e é a que mais aparece, pode ser definida como cardite qualquer uma dessas situações. Lembre-se, o coração tem três camadas. Nós podemos ter uma endocardite, quando se afeta o endocárdio, também pode definir, ou uma febre reumática, que é esta que vai se manifestar com um sopro cardíaco, pode estar afetado o miocárdio, que é esta que vai dar uma insuficiência cardíaca por causa de uma miocardite, ou pode estar afetada o pericárdio, dando esta pericardite. Mas, em geral, em algumas situações, podemos ter uma pancardite, em que são afetadas todas as três camadas: o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Mas, porém, qualquer uma dessas situações podem dar ou podem ser designadas de cardite na febre reumática. Um paciente com pericardite, um paciente com cardiomegalia, quando afetado o miocárdio, cardiomegalia e uma insuficiência cardíaca congestiva, ou um paciente com um sopro de insuficiência mitral, que é um sopro sistólico, ou um sopro de insuficiência aórtica, que é um sopro diastólico. Tanto qualquer uma dessas situações pode definir a cardite. Porém, geralmente pode se manifestar como sopro cardíaco, sobretudo com taquicardia. Em casos mais graves, podemos ter sinais de insuficiência cardíaca, que é com dificuldade em respirar, ou uma precordialgia, né, uma dor a nível do pré-córdio. Já a coreia de Siddham, também chamada de dança de São Vito, geralmente, né, ela vai afetar mais os adolescentes e indivíduos do sexo feminino. É muito raro aparecer depois dos 20 anos, né? A afeição geralmente acontece a nível do rosto, das mãos e dos pés, né? Causando uma fraqueza muscular. Pode ser unilateral ou bilateral, né? Ela causa movimentos bruscos e espasmódicos. Vou colocar um link de um vídeo que está aqui no YouTube, e se eu conseguir também posso colocar aqui nos slides e enviar para vocês, para poderem só clicarem, poderem ver como é mais ou menos a dança de São Vito. É um sintoma raro, geralmente difícil de aparecer, porém surge tardiamente, 3 a 4 meses após a infecção streptocócica, né, da orofaringe, e muitas das vezes é o único sintoma, porque os outros sintomas aparecem precocemente, né? Geralmente desaparecem em 6 semanas, porém pode durar 6 meses ou mais, né? Já os nódulos subcutâneos são pequenos gumos, né? Pequenos grumos ou pequenas elevações, né? Que aparecem a nível da pele, não doem, né? E geralmente na face externa do cotovelos, punhos, joelhos e tornozelos, né? Pode estar em grupo de 3 ou 4, podendo chegar até 12, né? Como estão abaixo da pele, não é um processo inflamatório supurativo, a pele não fica vermelha e nem inflamada. Dura 1 a 2 semanas e dificilmente fica mais de um mês, né? São mais comuns quando a cardite estiver presente. Então, é mais provável termos um sopro cardíaco acompanhado de nódulos. Nódulos onde nos cotovelos, nos punhos, nos joelhos e tornozelo. Já o eritema, como já vi, eritema é vermelho, vermelhidão, né? Rubor, né? Ou mesmo eritema.
um eritema marginado. É marginado porque tem margens, né? São manchas rosadas circulares, planas, não doem, né? Como vem aqui. A única coisa que dói até agora aqui é artrite, né? Porque é inflamação da articulação, né? Um síndrome inflamatório articular. Aparecem precocemente, muito antes, podem durar meses, em casos mais raros, anos, né? Geralmente nas costas ou no tórax, né? E que afeta muito o tronco e é difícil de ser visualizada em pele escura, né? Como eu estava a dizer, este é um eritema marginado, é diferente quando alguém te dá chapada, em que fica vermelho toda a parte, até todo o centro ele está vermelho, aqui não. O vermelho faz margens, é que margina, né? E forma esses aspectos circulares, redondos, assim como se vê, né? Sempre a fazer círculos, podem não ser contínuos ou bonitinhos, mas sempre são círculos concêntricos e fechados. E, claro, a nível do tronco, né? Do indivíduo, que é nas costas, no dorso do indivíduo. Mas vocês veem que sempre fazem margem, meio um vermelhidão de um pontinho aqui, ficar vermelho como se fosse um hematoma ou uma equimose, não. E aqui está o nódulo subcutâneo na face externa do cotovelo, né? Que é este endurecimento ou esta elevação que nós dizemos que geralmente é acompanhada de uma cardite, né? O tratamento, basicamente, tratar a doença, já sabemos que é por uma infecção bacteriana, né? É uma bactéria que está a causar, então nós vamos dar penicilina, pode ser injetável, como a penicilina besatínica e ou uma penicilina oral, como a fenoximetilpenicilina, que vamos tratar durante 10 dias. Para aliviar os sintomas, primeiro, o paciente deve ter repouso a nível do leito, lembre-se que pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, tal repouso no leito, alívio da artrite, da dor e da febre com analgésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos, né? Nesse caso, aspirina ou outros anti-inflamatórios não esteroides podem ser usados. Tratamento da coreia dos movimentos é com haloperidol, né? Ou valproato dissoito, que são esses relaxantes musculares, né? Para situações em que os indivíduos têm um estresse psicomotor, né? E a medicação de insuficiência cardíaca já vem escrito, você já sabe, aprenderam na aula de insuficiência cardíaca, né? O inibidor de enzima, o inibidor de enzima conversora de angiotensina, associado a isso, leva sempre um beta-bloqueador, não poderia fazer um lisinopril, mesoprolol, né? Ou bisoprolol, esse paciente, ou mesmo atenolol, né? Quer dizer, um inibidor de enzima conversora de angiotensina, um beta-bloqueador para esse paciente e associado a isso, se tiver sinais de congestão, uma furosemida, como furosemida é um espoliador de potássio, nós vamos dar espironolactona para poder poupar potássio. Nós chamamos de tratamento que esse paciente ia fazer se tivesse uma insuficiência cardíaca com congestão e insuficiência cardíaca congestiva, um IECA, um beta-bloqueador, um diurético da alça e um poupador de potássio, né? E claro, a prevenção, nós já vimos lá, quem está em risco, todo indivíduo que tem uma infecção da orofaringe. Então, sempre, infecções bacterianas da orofaringe devem ser tratadas com penicilinas durante 10 dias. Essas aqui são mais ou menos as doses que vocês podem escolher para poder tratar esses indivíduos, né? Com penicilina besantínica, fenoximetilpenicilina. E indivíduos que têm alergia às penicilinas, claro, vocês podem tratar com macrólidos. Sempre a opção para poder tratar em situações em que o indivíduo é alérgico a penicilinas, nós usamos os macrólidos, né? Esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, espero que tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar pelo WhatsApp. Muito obrigado.